Uma detetive investiga o caso de um grupo de animatrônicos que realiza qualquer desejo em troca da alma de 8 pessoas levadas até o seu covil. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Freddy's Fridays de 2023. Então preparem-se, é hora do recap. Em meias ruas de Londres, um casal aproveita a noite para ter o seu momento romântico. No entanto, o sujeito chamado Todd prefere curtir o resto da noite em um lugar mais discreto e convida a jovem Anastasia para sua casa. Porém, ao chegarem lá, o que ela encontra é um porão sinistro, onde em uma das salas há uma mesa com velas e objetos estranhos. De início, a jovem não se importa com aquilo, mas ao olhar atentamente, ela encontra um pequeno diário com um olho vivo na capa. Anastasia acredita ser apenas um livro comum, porém Todd pede que ela o leia em voz alta. Apesar de confusa com esse pedido, a jovem concorda, mas o texto está em latim e ela não entende o que as palavras significam. De repente, o sujeito se enfurece e ordena que ela leia o texto do livro o quanto antes. Anastasia acha essa atitude estranha, mas ainda assim ela lê todo o trecho. Após isso, a jovem deseja voltar e aproveitar a noite, porém Todd se afasta e logo em seguida, um forte vento apaga as velas da sala. Anastasia se assusta e as coisas só pioram quando no final do corredor aparecem 4 seres misteriosos, com rostos que parecem máscaras de bonecos animatrônicos. O grupo se aproxima armado com objetos afiados e Anastasia pede a Todd por ajuda. Entretanto, ele apenas pede desculpas, empurra a jovem até os sujeitos mascarados e o líder chamado Fred golpeia o pescoço dela com uma foice. Logo em seguida, ele a puxa para o outro lado da sala e acerta mais golpes nas costas dela. Por fim, seus colegas a erguem pelos cabelos e entregam um machado a Fred, que sem hesitar, dá um golpe fatal, separando a cabeça dela do seu corpo. Após o ataque, Todd fica diante das criaturas e diz que agora só restam mais 2 vítimas. No dia seguinte, uma jovem chamada Connie está chorando em uma sala, enquanto presta depoimento para a detetive Layla. Ela fala sobre sua amiga, Anastasia, que está desaparecida desde a última sexta-feira e que ela trabalhava para uma agência chamada Rose. Mesmo abalada, a jovem pede para que sua amiga seja encontrada, por ser o mais próximo que ela possui de uma família. Sem desconfiar do trágico destino de Anastasia, a detetive Layla promete que irá resolver o caso, começando por investigar a agência onde ela trabalhava. Segundos depois, o seu chefe, o inspetor Banks, vai conversar com a detetive, que diz ter novas informações sobre o caso que está investigando. De acordo com as evidências, Anastasia foi a 6ª garota a desaparecer em poucas semanas, e que deve haver um padrão que leva ao responsável pelos crimes. O inspetor, no entanto, acredita ser só mais um caso de mulheres vítimas do uso de substâncias químicas e que a detetive não deve criar expectativas. Mesmo assim, Layla está disposta a investigar esse caso até o fim. Horas depois, ela segue pelo endereço indicado por Connie e ao passar pela rua, uma mulher a puxa pelo braço. A mulher chamada Patrícia é a dona da agência de garotas e leva Layla até uma rua menos movimentada para conversar. Patrícia diz que muitas de suas funcionárias precisam do dinheiro para sobreviver e por isso ela se preocupa com a segurança delas. Devido a isso, ela mantém uma lista dos clientes, inclusive os de Anastasia, com seu último sendo um corretor do mercado de ações chamado Todd Fisher. Com essas informações, Layla pode seguir com a investigação, mas antes de ir, ela mostra a Patrícia as fotos das outras 5 vítimas. Infelizmente, todas elas foram encontradas sem vida e a detetive teme que o mesmo aconteceu com Anastasia. No entanto, Patrícia não as reconhece, mas fica transtornada com o estado em que elas foram encontradas nas fotos. Então, ela garante que se Todd entrar em contato novamente, irá avisar a detetive e pede que ela encontre o responsável pelos desaparecimentos o quanto antes. Mais tarde, Layla retorna para casa, onde o seu namorado John está preocupado com os rumos da investigação. Ele acredita que a detetive está obcecada nesse caso, pois sua irmã Sarah também foi vítima e capturada ainda na infância. A detetive diz que precisa passar um tempo sozinha, e quando John vai embora, sua amiga e
colega de quarto Jess aparece para confortá-la. Lá ela aproveita que ela tem bastante conhecimento em redes sociais e pede para Jess encontrar informações sobre Todd. As duas se unem na busca pelo sujeito que está em sua casa, se preparando para mais um encontro. Todd, no entanto, não deseja mais fazer isso, mas logo em seguida, Fred e seus companheiros aparecem na sala, exigindo que ele cumpra o acordo. Sem alternativa, Todd liga para outra agência de garotas, solicitando uma mulher para passar mais uma noite de sexta-feira. Enquanto isso, Layla e Jess descobrem que Todd passou de um corretor de ações fracassado para um dos investidores mais bem-sucedidos de Londres em poucos meses. As duas acham isso suspeito e, graças aos contatos de Jess, Layla descobre que ele levará uma garota até um clube exclusivo, o Clarabells. O melhor de tudo é que Jess possui um cartão de entrada para o clube e Layla pretende usá-lo para poder entrar. Então, para manter a sua identidade em segredo, Layla pede para Jess ajudá-la a se vestir de maneira mais elegante possível e vai até o Clarabells. Lá ela pede por uma bebida no balcão e dois homens tentam intimidá-la, mas a detetive dispensa os dois e segue sua procura por Todd. Mesmo estando desconfortável nesse ambiente, Layla enfim o encontra em uma mesa, junto de sua nova garota. Os dois saem do clube e vão até o estacionamento, com a detetive o seguindo discretamente. Ainda assim, Todd percebe que há algo de estranho e vai investigar nos arredores para ver se alguém os está observando. Nesse instante, Layla consegue se esconder e então o casal segue rumo ao mesmo porão onde Anastácia foi eliminada. Após entrarem, Layla tenta fazer o mesmo, mas a porta está trancada e ela sai à procura de outra entrada. Nesse meio tempo, Todd leva a jovem garota para conhecer o porão, onde ela encontra um dos ajudantes de Fred, mas ele está imóvel no chão, como se fosse um boneco. Todd disfarça, dizendo que é apenas uma relíquia de família e a convida para ir até a outra sala, onde está a mesa com velas e o livro macabro. Assim como fez com Anastácia, ele pede para a mulher ler o texto em latim e quando ela se recusa, Todd a insulta e a obriga a fazer o que pediu. A jovem fica nervosa e lê todo o trecho do livro, que parece ser um ritual mágico para dar a vida a Fred e seus capangas. As criaturas despertam e logo avançam na direção da garota com suas armas afiadas. A jovem então pede por clemência, pois precisa cuidar de sua filha pequena. No entanto, os monstros não se importam com isso, e sem que ela perceba, Fred aparece por trás e corta as costas dela com sua foice. A jovem cai no chão gravemente ferida, e Fred pega o machado e o usa para atingir a garota, que tem sua cabeça e membros separados do corpo. Após eliminá-la de maneira insana, Fred avança na direção de Todd, que lembra a ele que falta só mais uma vítima para ele estar livre do acordo. Depois disso, Todd segue pela saída do porão, sem perceber que Layla estava embaixo da escada, escondida. Após ele sair, a detetive vai em direção ao local do crime com sua lanterna, mas o corpo da garota foi levado por Fred, restando apenas uma enorme poça de sangue no chão. A detetive continua a investigar e, ao encontrar o livro macabro em cima da mesa, ela decide levá-lo como evidência e vai embora do porão. Horas depois, Layla retorna para casa e encontra John, que a repreende por ter se exposto ao risco dessa maneira. No entanto, a detetive está mais preocupada em resolver o caso e mostra o livro que encontrou na cena do crime, com sua capa feita de pele humana. Ela acredita que esse livro seja a ferramenta usada para um ritual sobrenatural e que precisa descobrir o significado dos seus textos em latim. John aconselha que o melhor a fazer é chamar a polícia para prender o suspeito, mas Layla sabe que ainda não possui evidências suficientes para incriminá-lo. Além disso, sendo Todd um homem com muitos recursos, ele poderia ser inocentado com a ajuda de um bom advogado, e toda a investigação seria inútil. Então, Layla sugere que a melhor ideia é prendê-lo em flagrante, em um novo encontro com a sua próxima possível vítima. Para colocar essa ideia em prática, a detetive segue tentando ler o livro e encontra um trecho que fala sobre um ritual macabro. De acordo com o texto, aquele que quiser ter os seus maiores desejos
sacrifícios atendidos, deve realizar 8 sacrifícios para Frederick, a entidade conhecida como Fred. Ela não sabe quem ou o que seria esse Frederick, e para piorar, John tenta ajudar e acaba lendo em voz alta o trecho que faz as criaturas despertarem. Felizmente nada acontece e o demente diz que precisa ir embora, pois ainda tem trabalhos em casa para fazer. Ele se despede de Layla, que vai descansar depois dessa longa noite. Mais tarde, enquanto John trabalhava em suas pinturas, as luzes da casa se apagam repentinamente. Ele tenta religá-las, mas tudo fica escuro e ele se vê forçado a usar a lanterna do celular para ver o que pode ter acontecido. Ele procura ao redor da casa e, secretamente, Fred e seus comparsas passam escondido pelos cômodos. Por fim, John acredita que foi um mero apagão e retorna à sua mesa, apenas para ser atingido por Fred bem acima do seu crânio. Mesmo com esse golpe fatal, John tenta fugir, porém um dos capangas de Fred aparece atrás dele e o elimina, atingindo sua garganta. Outro dia se passa e Layla vai até o seu inspetor passar as informações que encontrou, inclusive do seu principal suspeito, Todd Fisher. Porém, nenhuma delas é suficiente para convencê-lo. A detetive logo entende que precisa de mais evidências para levar o caso à justiça, mas a situação está prestes a piorar quando seu celular toca. Ao atender, Layla fica extremamente abatida e vai embora dali. Infelizmente, ela corre em direção à casa de John e descobre que o seu namorado foi eliminado de uma maneira terrível, com sua cabeça tendo sido removida. Ela nem mesmo consegue entrar na cena do crime e apenas sai, extremamente abalada por seu namorado ter sido uma provável vítima do caso dos animatrônicos que está investigando. Ela então segue para sua casa e, em meio a toda tristeza, adormece no sofá. Em seus sonhos, Layla se vê retornando ao porão onde os crimes aconteceram, mas ela parece estar em transe, andando pelo local sem ser capaz de controlar as suas ações. Layla anda de um lado para o outro até que encontra Fred, junto com os animatrônicos que eliminaram John. Além deles, em uma abertura da parede, o seu namorado também aparece e vai ao seu encontro. A detetive fica feliz ao ver John e tenta beijá-lo, mas nesse instante, ele puxa uma enorme faca e a acerta em Layla. Esse ataque faz Layla acordar, deitada no colo de Jazz, que tenta acalmar a sua colega. Jazz insiste para que ela tente descansar um pouco, mas Layla não pretende parar até que o culpado pague pelos seus crimes. Ela pede ajuda de Jazz e as duas se reúnem na sala para recapitular tudo o que descobriram até então. Antes de começarem, Layla tem a impressão de ver um dos servos de Fred na parede, porém a imagem logo desaparece. A detetive se recompõe e as duas conversam sobre Fred, que segundo o livro é uma entidade macabra antiga. Quando invocado, ele realiza desejos desde que lhe sejam entregues 8 vidas. Do contrário, o próprio Fred irá remover a cabeça de quem o invocou. Junto a isso, os sacrifícios devem ser entregues até o 5º dia, o que seria na quinta-feira, mas pelo padrão das mortes, Layla acredita ser a cada sexta-feira. As duas continuam a raciocinar juntas e novamente as aparições de Fred e seus comparsas continuam a atormentar Layla, mas logo depois eles desaparecem. Com tudo exposto, Jazz não acredita que algo sobrenatural causou as mortes. No entanto, Layla insiste que de alguma forma o livro foi responsável por isso. Ela aponta para o trecho escrito em latim, que de acordo com a tradução feita por Jazz, é um chamado para que a alma de Fred venha a este mundo. Jazz continua cética sobre o assunto, mas Layla se mostra disposta a tudo para trazer a verdade à tona. Para isso, ela decide fazer o impensável, e quando chega a fatídica sexta-feira, ela se veste como uma garota da agência, na tentativa de atrair Todd em sua armadilha. Horas depois, Layla vai embora e deixa Jazz no apartamento, seguindo em direção ao clube Clarabels. Ao chegar lá, ela encontra Todd ao lado de mais uma jovem, porém o sujeito diz que irá ao banheiro e pede para a garota aguardar na mesa. Layla aproveita essa oportunidade e vai falar com a mulher, avisando que o sujeito
sujeito com quem ela está saindo é um criminoso. A jovem fica assustada e tem medo de ser vista por ele, mas a detetive lhe passa todas as orientações para que ela vá embora dali, sem ser notada. Minutos depois, Todd volta para o bar, mas percebe que a sua garota foi embora. Ao invés dela, o sujeito encontra Layla, que facilmente o atrai para que ele a leve até o seu porão para depois desmascará-lo. O casal então sai do bar ao mesmo tempo em que Jess continua a esperar por Layla no seu apartamento. Entretanto, as luzes do local começam a se apagar misteriosamente, e quando a jovem olha pelo espelho, encontra Fred e seus companheiros cercando todo o local. A garota se assusta e tenta fugir, mas ela só vê as entidades através do espelho e acredita ser tudo obra de sua imaginação. Ela tenta recuperar o fôlego ao se apoiar em uma mesa e quando olha novamente para o espelho percebe que os indivíduos sumiram. As luzes, no entanto, continuam a piscar e Jess tenta se convencer de que nada daquilo é real. Para o seu azar, as criaturas retornam à sua sala e uma delas, vestida com uma máscara feita de pano, pega um forcado e atinge o corpo da garota com ele. Não satisfeito, ele levanta Jess com a arma, enquanto o sangue começa a sair de sua boca. Por fim, ele a solta no chão e deixa que o seu líder Fred termine o trabalho. A entidade pega o seu martelo e com um golpe certeiro, acerta o maxilar de Jess, que se torna mais uma vítima de Fred. Tragicamente, Layla não sabe o que aconteceu com sua melhor amiga e continua o seu plano, seguindo Todd até o porão. O sujeito continua com sua estratégia de conquista, até que finalmente pede à mulher para que faça uma leitura. Ele então vai até a mesa em busca do livro amaldiçoado, porém não o encontra lá. Desesperado, Todd procura pelo livro em toda parte, mas não há sinal dele. Layla, ironicamente, o questiona sobre isso, mas Todd logo se recompõe, pois diz que decorou o trecho usado para o ritual e pede para que a mulher o repita em voz alta. Layla se recusa e revela saber toda a verdade sobre Todd e os crimes que cometeu com as outras mulheres. Ele tenta se justificar, dizendo que apenas atrai as vítimas, que o real criminoso sempre foi Fred. Mesmo assim, Layla o ameaça, avisando que muito em breve ele será preso por seus atos. Ao ouvir isso, Todd tenta atacar a policial e a obriga a recitar o trecho do livro. Entretanto, a sexta-feira está chegando ao fim, e como ele não cumpriu o acordo, Fred e seus animatrônicos aparecem no porão para cobrar a sua dívida. Todd implora para ser poupado, pois entregou 7 almas voluntárias a Fred, mas a entidade não se importa com isso. Ele avança lentamente até Todd, mas eis que um de seus comparsas corre com uma faca e acerta o sujeito, bem no meio do seu pescoço. Caído, Todd tenta conter o sangramento, mas sabe que já é tarde demais. Fred se aproxima dele, dessa vez sem nenhuma arma em punho, e desfere vários socos contra Todd, abrindo ainda mais o ferimento do seu pescoço. Todd foi eliminado sem realizar o seu desejo por mais fama e fortuna, e sua alma está condenada para sempre. Layla aproveita que os monstros estão distraídos e foge do porão o mais rápido possível. Pouco depois, ela retorna ao seu apartamento para avisar Jess, mas ela se depara com mais uma tragédia ao vê-la caída no chão sem vida. Sem mais nada a perder, Layla reúne o pouco de motivação que ainda lhe resta e tenta procurar uma maneira de destruir Fred de uma vez por todas. Ao checar o livro, ela percebe que Jess já havia traduzido alguns trechos, com um deles dizendo que Fred só pode ser eliminado com sua própria arma. Layla então parte para enfrentar a entidade até que se depara com um inspetor que foi investigar o crime ocorrido em seu apartamento. Por pouco, o demente não atira contra ela e exige saber todo o ocorrido. A detetive resume toda a história para o seu chefe, dizendo que o responsável pelas mortes é uma entidade chamada Fred. Ele ataca suas vítimas sempre às sextas-feiras e exige 8 almas de quem o invoca. Do contrário, a pessoa será eliminada, assim como aconteceu com Todd. Layla termina dizendo que Fred agora está atrás dela,
pois como ela recitou o encantamento, ela lhe deve 8 almas, com John e Jess sendo 2 delas. Após tudo que foi dito, o inspetor acredita que Layla enlouqueceu com esse caso, mas ainda assim decide ir com ela até o fim para desvendar a verdade. A dupla então segue até o porão, armados com tacos de beisebol e golfe, e decidem repetir o ritual. Mas dessa vez Layla se oferecerá como sacrifício para atrair Fred. Ao chegarem lá, os dois realizam um ritual e no mesmo instante as luzes se apagam e Fred junto com seus animatrônicos o cercam no porão. Layla e o inspetor partem para a luta e conseguem derrubar um dos capangas de Fred, mas o outro com um saco na cabeça aparece e ataca o inspetor com um forcado. Layla parte para ajudar o seu chefe e consegue arrancar a cabeça do inimigo com um forte golpe com um taco. Em seguida, o terceiro capanga com máscara de palhaço entra no confronto e usa suas garras afiadas para cortar as costas de Layla e puxá-la para o outro lado da sala. Mesmo ferida, a detetive rapidamente revida o golpe e usa as próprias garras da entidade contra ele mesmo, o eliminando de vez. Por fim aparece Fred e Layla arremessa o forcado contra ele, mas a entidade o segura no ar sem dificuldade. Após isso, Fred arremessa um facão contra a detetive, mas ela pega a arma no ar e joga contra o vilão, que cai no chão inconsciente. A detetive corre para ajudar o inspetor bem na hora que um dos capangas se levanta, mas Layla logo acerta com a própria foice, colocando um fim no último membro do grupo maligno. O pesadelo de Fred enfim acabou, e 2 semanas depois, Layla e o inspetor estão reunidos em frente ao prédio. Os dois não conseguem trocar palavras acerca do ocorrido, e apenas observam, enquanto tentam processar todo o trauma que esse estranho caso os fez passar. Contudo, o caso ainda não foi resolvido, pois em meio ao porão de Todd, Fred ergue a cabeça e remove o facão do seu corpo, provando que sua missão maligna ainda continua. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se encontrasse o grupo de animatrônicos de Fred? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!